E se eu te disser que em um trecho específico da estrada mais famosa do Brasil, as orações que você faz para se proteger podem, na verdade, atrair algo que te observa da escuridão? Algo que não quer que você chegue ao seu destino. A BR-116 é a maior rodovia do país, cortando o Brasil de norte a sul. Mas para caminhoneiros, policiais e socorristas que trabalham nela todos os dias em certos pontos, ela tem outro nome: Rodovia da Morte. Não é só pelo volume de tráfego ou pelos acidentes comuns, é por algo mais. Existem trechos com um histórico tão anormal de acidentes fatais que a estatística simplesmente não consegue explicar. E é em um desses trechos que a nossa história acontece. Um lugar que o governo parece ter tentado apagar do mapa. Imagine uma parte da estrada com curvas aparentemente normais, sem grandes desafios de engenharia. Mas ali, o índice de mortes foge de qualquer padrão. Moradores e motoristas veteranos falam sobre uma operação silenciosa. Quando um acidente fatal acontece, a remoção dos corpos e dos veículos é feita com uma rapidez incomum, quase como se quisessem limpar a cena antes que alguém fizesse perguntas. Essas histórias nunca chegam aos grandes jornais. É um segredo guardado pelo asfalto e por aqueles que ousam trafegar por ele à noite. E é à noite que os relatos se tornam assustadores. São histórias contadas em postos de gasolina, em sussurros, por pessoas que nunca se conheceram, mas que viram exatamente a mesma coisa. A mulher de branco no acostamento, que pede carona e simplesmente desaparece quando o carro se aproxima. As crianças paradas à beira da estrada, com os olhos vazios, olhando para o nada. Vultos parados no meio do mato, que parecem observar fixamente cada veículo que passa. A sensação é sempre a mesma. Você não está sozinho, e o que quer que esteja ali não tem boas intenções. A explicação popular diz que são os fantasmas da BR-116, almas presas à rodovia, vítimas de acidentes tão violentos que suas energias ficaram impregnadas no local. Pessoas que foram enterradas às pressas em covas rasas na beira da estrada muito antes de o asfalto chegar. Outros falam de promessas quebradas, pactos feitos e não cumpridos que amaldiçoaram aquele pedaço de chão. A estrada se tornou um ímã para a dor, um ciclo de tragédias que se repete, e essas almas perdidas são os guardiões sombrios desse portal. Elas não querem companhia, mas também não querem ficar sozinhas. É aqui que a história fica ainda mais estranha. Existe um código não escrito entre os caminhoneiros mais antigos. Não reze neste trecho. Parece loucura, não é? Em um lugar perigoso, a primeira coisa que você faria seria pedir proteção. Mas a crença deles é o oposto. Rezar em voz alta, especialmente à noite, não te protege. Chama a atenção. É como se sua voz de fé fosse um farol na escuridão, um convite para que essas energias venham até você. A oração nesse lugar se torna um chamado. É a fronteira onde a fé se encontra com a superstição e o medo se torna real. Eles preferem o silêncio, passar o mais rápido possível, sem pensar, sem sentir, apenas dirigir. E essa sensação não é exclusiva dos motoristas. Policiais rodoviários e equipes de resgate que atenderam ocorrências nesse trecho específico contam histórias de arrepiar. Durante um resgate noturno, ouvir sons de choro vindo do mato, mas não encontrar ninguém. Sentir um cheiro forte, inexplicável, de morte, mesmo antes de encontrar as vítimas. A sensação constante de estar sendo observado por dezenas de olhos invisíveis durante todo o procedimento. E o mais bizarro, falhas elétricas inexplicáveis. Rádios de comunicação que ficam mudos, lanternas que apagam sozinhas, sistemas elétricos dos veículos de resgate que simplesmente pifam sem motivo algum e voltam a funcionar assim que saem daquela área. Diante de tantos relatos, o que as autoridades fazem? O silêncio. Não existe um memorial oficial para as centenas de vidas perdidas ali. Nenhuma investigação pública foi feita para entender por que aquele trecho é tão mortal. Em alguns casos, rotas foram alteradas,
Desvios foram construídos sem uma explicação lógica ou técnica. Trechos que foram palco de grandes tragédias são recapeados em tempo recorde, como se quisessem colocar uma camada de asfalto novo sobre as memórias e as energias que ficaram para trás. É uma tentativa de esconder o que não pode ser explicado, de negar o que milhares de pessoas já sentiram na pele. A BR-116, nesse ponto, deixa de ser apenas uma estrada. Ela se torna uma entidade, um lugar que parece ter vontade própria, que cria um ciclo vicioso. Muitos motoristas que sobrevivem a um acidente ali relatam ter pesadelos recorrentes com a estrada. Sentem que ela os chama de volta. Outros, aterrorizados, fazem juras de nunca mais passar por aquele trecho, mudando suas rotas de trabalho para evitar o encontro com o inexplicável. A estrada não te esquece. Uma vez que você passa por ela, uma parte dela vai com você e uma parte sua fica para trás. Agora eu te pergunto, e se o problema não for a estrada em si, não for o asfalto, as curvas ou os fantasmas que vivem nela? E se o verdadeiro perigo for o que você leva dentro de si quando passa por lá? O medo, a angústia, a fé vacilante? E se são essas coisas que abrem a porta? Depois de tudo isso, fica a pergunta final. Você teria coragem de atravessar esse trecho à noite, sozinho, em completo silêncio? Pense bem antes de responder. Obrigado por assistir. E se você tem alguma história sobre essa ou outra estrada, deixe nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo.